Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que Deus venha nos abençoar nesse dia. A palavra de Deus vai ser anunciada aqui nesse lugar. E que o nome de Jesus seja glorificado para todos sempre. Deus abençoa a todos os irmãos. Dê o seu joinha. Se inscreva no canal e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.
simples caminho. Entre nós ele habitou e vimos sua glória, como a glória do Senhor. E ele, como homem, sentiu tudo que sinto. Trocou minha tristeza pelo seu paraíso. Nele está a vida, nele está a paz. Ele é o Messias, pra judeus e pra gentios. Este é Jesus, o Deus de Israel. Volta, Jesus, o tempo está pronto. Quieres que cruces tus manos y diga a través de este coro: heme aquí, envíame a mí, Señor. Años es mucho, hay una necesidad. Hoy muchos se pierden.
Jesus. Exaltado, glorificado seja o nome de Jesus aqui neste lugar, aonde está sendo anunciado o nome de Jesus, Jesus Cristo, digno de honra e glória e todo louvor. A Bíblia diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Está no livro de Romanos 10, 17. E a Bíblia continua dizendo, em Romanos 10, 14: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não viram? E como virão se não há quem pregue? Por que nós temos que pregar? Porque o mundo está carente. O mundo está vazio. O mundo está enfermo. O mundo está na situação cada vez descampando mais para o abismo. Por isso que a carência da palavra de Deus e de ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. Porque o único que cura, que salva, que liberta o homem, o pecador dos seus pecados. Que todos já nasceram no pecado. Toda a criação, todo ser humano já nasceu no pecado. Isso desde lá do jardim do Éden, onde foi criado o homem e a mulher. Deus criou o homem e a mulher para obedecer, para ser instruído e para ser o representante, para cuidar de toda a criação, de tudo que Ele criou. Deus criou a natureza, Deus criou as árvores, os pássaros, as águas, os mares, os peixes, tudo criação de Deus. Os animais, tudo. E Deus fez o homem e a mulher para cuidar do jardim do Éden. E ele era um paraíso, onde que eles não iam morrer, onde que tudo ia ser maravilhoso. Não ia ter que trabalhar, tudo seria ali para os seus benefícios, para o seu sustento, para viver eternamente. Mas Deus, Ele sendo o supremo criador de todas as coisas, criou o homem do pó da terra, soprou suas narinas e lhe deu fôlego de vida. E Deus disse assim: tudo aqui vocês é para vocês cuidar, para vocês ter aqui como a sua morada eterna. Mas o homem e a mulher ali somente para obedecer às ordens de Deus. Nós sabemos que o diabo, ele foi expulso do céu porque ele ia tomar o lugar de Deus. E ele sendo expulso, ele quis sempre fazer aquilo que Deus fez de maravilhoso. Ele quis ser destruir. E ele usou o homem e a mulher para essa determinada vontade dele, do diabo. E o paraíso tinha tudo. Não ia faltar nada para eles. E no meio do jardim tinha uma árvore, que chama a árvore da vida. E Deus disse: vocês podem comer de tudo, vocês podem fazer o que quiser, mas essa árvore vocês não podem tocar. Vocês não podem comer, porque essa árvore é do bem e do mal. Se vocês tocarem e comer, vocês vão morrer. Essa foi a ordem de Deus.
Mas o diabo, sabendo disso, ele disse para Eva: não, pode comer, não tem problema nenhum. O diabo sempre, desde o início da criação, vem enganando e mentindo, porque ele é o pai da mentira. E não é diferente nos dias de hoje. Continua mentindo e enganando o ser humano. Mas Deus criou o homem para ser representante dele aqui neste mundo. E para isso, por isso que você tem que ouvir a palavra de Deus. Você tem que ouvir o Evangelho. E Jesus Cristo, Ele deu uma ordem para os seus discípulos. Ele separou os 12. E depois da sua morte e ressurreição, Ele reuniu esses 12 discípulos e disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas o que não crê já está condenado. Não sou eu que condeno ninguém, é a palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus tem que ser respeitada. Tem que ouvir e respeitar a palavra de Deus. Quando ele diz: ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, essa ordem ele deu para os seus discípulos. Mas os discípulos obedeceram Jesus Cristo e pregou o Evangelho. Mas por pregar o Evangelho, eles foram mortos. Todos que escolhidos de Deus, desde os profetas, os discípulos, os missionários, todos sofrem porque pregam a verdade. E muitas das vezes, as pessoas não gostam de ouvir a verdade. Não gostam de ouvir a verdade porque gostam de viver do jeito que quer. Viver uma vida carnal, mundana. Porque isso começou lá no Jardim do Éden, como eu já disse. O diabo falou para Eva comer daquele fruto. E ela viu que o fruto era bonito, era saudável, era apetitoso. O que ela fez? Desobedeceu a Deus. Eu quero dizer para você que toda desobediência vem em causa consequência. Tudo. Toda desobediência causa consequência. E assim aconteceu na vida daquele casal. A primeira desobediência foi ali no Jardim do Éden. Aquela mulher comeu aquele fruto e ofereceu para o seu esposo Adão, ele também comeu. Aí entrou pecado no mundo. Por isso que todos nasceram no pecado. E destituído, a palavra de Deus fala que estão destituídos e separados da glória de Deus. Todos. Todos estão separados da glória de Deus. E aquele casal foi expulso do Jardim do Éden. E Deus colocou 2 anjos com as espadas para que eles não pudessem entrar. A vida que eles teriam de conforto e abençoada, tiveram que, para comer, tiveram que plantar e colher. Por isso que o ser humano hoje vive nessa vida, correndo atrás de serviço, de dinheiro, porque morre de fome se não tiver. E tudo isso era gratuito, mas por motivo da desobediência foi tirado tudo. E Jesus Cristo, Ele deu a ordem para os discípulos: vai e prega o Evangelho, que é a minha palavra, para que eles possam ouvir e dar crédito na minha palavra, para que eles possam ser salvos. Então o único meio da nossa salvação foi através de Jesus Cristo. Jesus veio a esse mundo como homem, ele sendo o próprio Deus, ele se fez homem, nascido de uma mulher, e veio pagar um preço muito caro
O preço muito caro que nem eu e você conseguia pagar. Foi o preço que Jesus Cristo pagou. Pagou ali na cruz e derramou seu sangue pelo meu e o pecado de todo mundo. É o único meio de nós reconciliarmos com Deus. Foi através da morte de Jesus Cristo ali na cruz. E o preço que ele pagou foi muito caro. O preço que Jesus pagou ali na cruz foi muito caro. E através do seu sangue que nos traz a salvação. Todo o sangue de Jesus Cristo foi derramado ali, para que nós pudéssemos pagar o preço, que ele pudesse pagar o preço para que nós pudéssemos ser salvos. Mas para ser salvo não é assim de qualquer jeito. A salvação não é de qualquer jeito. A salvação tem um preço para pagar. Renúncia. Renúncia. Deixar de fazer aquilo que o diabo quer que você faz. Obedecer a voz de Deus. O diabo continua agindo nesse mundo. O diabo ainda oferece pratos, manjares para você cair na cilada dele. Assim como Eva viu que o fruto era bonito, o fruto era saudável e apetitoso. Por isso que o homem vive no pecado, porque os olhos são cobiçosos, cobiça que não presta, os olhos que fazem matar a tua carne, porque os teus desejos carnais é que vai te levar para o inferno. Se você não se arrepender e se consertar a tua vida enquanto você está vivo, porque a Bíblia diz: aquele que não obedece e que não segue os mandamentos de Deus está separado de Deus. Por isso nós temos que obedecer a palavra e os mandamentos de Deus. Senão está fora do reino de Deus. E Jesus Cristo, ele disse no Evangelho de Mateus 11:28: vinde a mim, todos que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus Cristo, ele quer a salvação de todos, mas o duro é que as pessoas não querem ser salvas. Não querem ser salvas porque não querem ouvir, não querem obedecer a palavra. Está descambando para o inferno. E a palavra de Deus fala em João 8:47: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Por isso vós não escutai, porque não sois de Deus. E não querem ouvir a palavra de Deus, mas querem ouvir a voz do diabo e obedecer a voz do diabo. Por isso que esse mundo está perdido. Está perdido, está descambando cada dia mais para a condenação eterna. E Jesus Cristo disse no Evangelho de João 8:32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você tem que conhecer a palavra, as escrituras de Deus, para que você possa conhecer e obedecer os mandamentos de Deus. Somente conhecendo as escrituras. Porque através das escrituras que nós possamos obedecer a palavra de Deus. Eu quero deixar uma palavra aqui para meditação. Você que tem ouvido, ouça. Você que quer se libertar e ser salvo, você tem que seguir os mandamentos e ouvir a palavra. Mas aquele que não quer, o problema não é meu. Jesus Cristo, ele veio, pagou o preço caro, caríssimo,
e deixou a chance para que nós pudéssemos ser salvos. Mas antes dele ir, ele veio esse mundo, mas voltou para o seu trono. Mas antes dele ir, ele disse para os seus discípulos: eu irei, mas virei buscar a minha igreja, um povo santo, separado, que me obedeça e santifica a sua vida. Essa foi a palavra de Jesus. E ele disse, antes de eu vir, eu vou dar sinais da minha volta. Porque eu não faço nada sem antes avisar. Jesus está avisando. Jesus está dando sinais da sua volta. Mas o povo continua cego. O povo continua cego, desobediente. Os sinais estão aí para todos eles. Mas a vontade da carne é maior, que não deixa enxergar e ver os sinais que Jesus Cristo está mandando. E no Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 32 em diante, o sermão de Jesus Cristo, o sermão profético, para que nós possamos estar em vigilância. E a palavra de Deus diz assim: mas naquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. E ele disse, as palavras de Jesus Cristo: olhai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se o homem, partindo para fora da terra, deixasse sua casa e desse autoridade aos seus servos, e cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse: vigiai, pois porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se é à tarde, se é meia-noite, se é o cantar do galo, se é pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormido. E as coisas que vos digo-as todas, vigiai. Essa é a palavra de Deus. Mas eu pergunto para você, está vigiando para aquele grande dia do Senhor? Porque ele disse na sua palavra, próprio Jesus dizendo: mas aquele dia e hora ninguém sabe, foi a sua volta. Ninguém sabe a hora e dia que Jesus vai voltar. Mas a certeza é que ele vai voltar e está voltando. Porque os sinais estão aí. Para todos verem como está esse mundo perdido. Esse mundo que a palavra de Deus fala que jaz do maligno. O diabo que está tomando conta desse mundo. E as pessoas estão caindo na cilada, caindo, fazendo a vontade do diabo, a maioria. A única ordem que ele deu para que nós ficássemos atentos para os grandes sinais que todos estão vendo aí, ó. Guerra por todo quanto é lado, está aumentando. Fome.
Às vezes você ainda tem um prato de comer no dia, mas tem muitos aí que estão passando fome. E vai piorar. As doenças aumentando cada dia mais. Tá morrendo gente aí que nunca houve igual. As doenças aumentando. O povo está indo na cilada do diabo. Obedece mais o diabo do que a Deus. Não confia em Deus. Vive aí ouvindo mais a voz do homem. Vive ouvindo mais a voz de governadores. Oferecendo tudo. É picada no braço para lá, picada no braço para cá, e está o resultado agora. As doenças. Porque eu não confio em Deus. Peste, fome, guerra, doença. Tá desordem. O ser humano continua cego. E vai piorar cada dia mais. Você pode ter certeza. E quem te disser que vai melhorar está mentindo. Porque a Bíblia diz que dias maus virão. Seriam os sinais de final do tempo. Mas o povo está tão envolvido com este mundo que não presta atenção nos acontecimentos. Vigiai, porque não sabeis quando virá o Senhor. Você não sabe se é de dia, se é à tarde, se é à noite, ou nunca está educado pela manhã. Para que vindo de improviso não vos ache dormido. E o que é que esse mundo está fazendo? Dormindo. Dormindo para as coisas espirituais. Mas para as coisas carnais, mundanas, estão tudo atentos. Só pensa em dinheiro, só pensa em prostituição, amor ao dinheiro, que a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E o povo está na preocupação com isso. Preocupado com as coisas terrenas. Que a Bíblia diz que o ferrugem e a traça vai comer tudo. Mas não se cuida para as coisas espirituais. Que tudo aqui nesse mundo vai acabar. Tudo. Tudo que há nesse mundo vai acabar, vai ser tudo destruído. E a vida de Jesus, os filhos dele, o povo dele, a igreja dele. E a igreja que eu digo não é templo de quatro paredes. A igreja de Jesus é aquele que serve e faz a vontade dele, que obedece a sua palavra, que obedece o seu evangelho e o seu mandamento. Essa é a igreja de Jesus Cristo. E não adianta você achar que é um religioso. Não adianta você falar que é um crente, ou evangélico, ou católico, ou seja lá qual que for a sua religião. Porque a religião não salva ninguém. O único que salva é Jesus Cristo. Esse que eu estou anunciando, esse que eu estou pregando aqui para você. Somente Ele que te salva. E a religião pode te salvar. Nunca salvou e nem vai salvar ninguém. Porque Jesus Cristo não morreu à toa. Ele pagou um preço caríssimo pela minha e a tua salvação. O dinheiro, teu dinheiro não vai comprar a tua salvação. A tua riqueza não vai comprar a tua salvação. Então muitas das vezes você acha, eu estou bem,
Não me falta nada, não me falta o que comer. Tem meu carro novo, tem minha casa, tem minha nação, tem meu dinheiro. Mas que adianta se você não obedecer a palavra e vai para o inferno? Ou você morrer? Eu quero ver você estar obedecendo as escrituras. Na casa da prostituição, da cachaça, da maconha, da avareza. Porque no reino de Deus não entra de qualquer jeito. Não entra, no reino de Deus não vai entrar esse tipo de gente. Mas você tem que se converter. Abandonar esse mundo e viver para Jesus Cristo. Você está disposto a servir Jesus? Você está disposto a largar tudo para servir Jesus ou você continua com as suas imundícias? Ou você continua enchendo a cara de cachaça, de droga, de maconha? É desse jeito que você quer entrar no reino de Deus? Nunca! Nunca! Porque no céu não entra imundícia. Por isso nós temos que abandonar todas as nossas vontades carnais e viver para Cristo. É o preço que você tem que pagar, mas para garantir a tua salvação. Jamais você vai entrar no reino de Deus fazendo as tuas próprias vontades. O povo só pensa em festa. O povo só pensa em forró, festa mundana, show mundano. É isso que esse povo gosta. Esses dias tem festa aqui, ó. A multidão indo. A multidão indo servir o diabo. Esses cantores, eles se consagram a sua vida a demônios para fazer sucesso. E tem um monte de gente indo para lá adorar. O duro que até crente vai para essas festas mundanas. Ah, eu sou evangélico. Só da boca para fora. Enganando a si mesmo. Mentirosos. Mas você não engana Deus. É crente, católico, tudo na mesma situação. Ah, mas eu vou lá, não vou participar. Está participando, sim. Aquele dia, a justiça de Deus vai chegar na tua vida. Porque o povo não quer saber de Deus. Não quer saber de obedecer a palavra. O diabo continua enganando. Ah, pode ir, pode participar que não tem nada não. Foi a mesma coisa que ele fez com Eva. Lá no jardim. Quando ele disse para não comer daquele fruto. Ele disse para Eva, pode comer, não tem problema nenhum. É isso que o diabo continua fazendo nessa geração perversa. O espaço no inferno vai ser pouco. Para tantos que não obedecem às leis, os mandamentos de Deus. É o que pensa em futebol, cachaça, maconha, prostituição. Você toma rumo na tua vida, a morte vai chegar, isso é certeza para todo mundo. Eu te pergunto, como que você vai estar quando a morte chegar? O que você está fazendo? E se você morrer hoje? Como está a tua vida? Por isso que nós falamos e pregamos.
Eu não estou aqui para trazer palavrinha que agrada e massageia o ego e o ouvido de ninguém. Mas eu estou aqui para falar a verdade. Eu estou aqui para pedir teu dinheiro. Eu estou aqui para trazer palavra para te dar conforto. Mas a palavra de Deus é confronto. Se você querer ser salvo, você tem que ser confrontado pela palavra de Deus. E muitos estão aí, ai, mas Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor, mas Ele também é justiça. E nessa conversa, Deus é amor, que muitos estão achando. Faço o que eu quero, vivo do jeito que eu quero, porque Deus é amor. Deus ama o ser humano, mas odeia o pecado. Deus abomina o pecado. Por isso que você tem que se consertar e se converter a tua vida. Enquanto você pode, você tem que se converter. Converter é o quê? Você está no caminho errado e se converter e fazer as vontades de Deus. Porque existem dois caminhos: ou é céu ou é inferno. O caminho do inferno são portas largas. Aquilo que o ser humano, que o homem quer fazer. Ah, eu faço tudo que eu quero. Vou participar de tudo que eu quero. Os caminhos largos que levam à condenação, que levam à morte eterna. Mas o caminho estreito que conduz à salvação é o caminho do Senhor. O caminho que você tem que abandonar. Tem que abandonar as coisas erradas. Se roubava, não rouba mais. O que tem nesse mundo são os enganadores e mentirosos e ladrão. Homens descompromissados. O caráter acabou. Promete, mas não cumpre. Fica devendo e não paga. Essa geração está descambando. Nunca vi uma geração tão perdida igual essa. Não tem compromisso, não tem palavra. Fala, mas não cumpre. Descambando do inferno. O caminho estreito é esse. E você tem que se direitar. Aquilo que fazia não passa mais. Se roubava, não rouba mais. Se prostituía, não prostitui mais. Se enganava, não engana mais. Se tem ganância no coração, larga dessa ganância. Porque Jesus Cristo, Ele disse que nós não precisamos de riqueza para viver nesse mundo. Nós precisamos de viver a palavra de Deus. Porque quem vive a palavra de Deus não falta nada. Porque Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo, Ele vai sustentar. Não que eu tenho que ficar levantado de manhã e achando que as coisas vão cair do céu. Mas tem que trabalhar, levantar de manhã e trabalhar. Porque Deus te deu saúde. É para você ganhar o sustento seu. No Jardim do Éden, aquele casal não precisava trabalhar, mas quando a desobediência veio, foi expulso. Aí eles tiveram que trabalhar para poder viver. Por isso que nós temos que trabalhar.
O caminho que leva à salvação não é difícil. É só obedecer as Escrituras. Obedecer as Escrituras, os mandamentos de Deus. Porque somente conhecendo as Escrituras, os mandamentos de Deus, é que nós possamos seguir os caminhos de Deus. Que as Escrituras, ela diz em João 5,39: examinai as Escrituras, porque podeis ter nela a vida eterna. E são elas que testificam de mim. É a palavra de Deus. Então é a palavra de Deus que testifica. Por isso nós temos que examinar, nós temos que ler, e nós temos que conhecer a palavra de Deus. E muitas das vezes o diabo distorce. O diabo tampa os ouvidos. O diabo faz de tudo para que o homem não ouça a palavra, para se converter. E a desobediência só gera consequência. E a consequência da desobediência vem a condenação. Em João 3,19 ao 21 diz assim: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Jesus veio a esse mundo para ser exemplo, para que nós pudéssemos parecer com Ele e seguir os mandamentos dele. Foi para isso que Jesus veio. Não foi Maria que dá salvação, não é só São Benedito, Santo Expedito, não é santo nenhum que te dá salvação. Somente Jesus Cristo, aquele que derramou seu sangue na cruz, que morreu pelos meus e os teus pecados. Foi esse que derramou seu sangue. Não foi uma estátua de gesso ou de madeira, ou seja lá que for, que vai te dar salvação. Mas somente Jesus Cristo, o seu Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Por isso você tem que crer na palavra, tem que crer em Jesus Cristo. Fora disso, você vai ser condenado. E tua oportunidade pode ser hoje de se converter. A tua oportunidade pode ser hoje. Por isso que a chance que Jesus Cristo está nos dando, antes que Ele volte, porque depois que Ele voltar, a chance acabou. A chance é hoje, de se consertar na presença de Deus. E a volta dele está próxima. A volta de Jesus Cristo é mais próxima do que você pensa. Os sinais estão aí. Os sinais estão acontecendo da volta de Jesus Cristo. Só não vem quem não quer.
Conhecereis a verdade vos libertará. Examina as Escrituras. Examina a palavra de Deus. Porque é essa que nos dá a garantia de ser salvo. Se arrepende dos seus pecados e se converta. Porque no céu não entra de qualquer jeito. Se converter e seguir os mandamentos de Jesus Cristo. E a Bíblia diz em Mateus 10, 22: mas aquele que se preservar até o fim, esse será salvo. E não adianta você falar que é católico, não adianta você falar que é crente. Ah, eu tenho Deus. O Deus da boca para fora. Você fala de Deus da boca para fora, mas não obedece nada. Não faz nada para agradar a Deus. Mas só vive na desobediência, fazendo tudo que o diabo gosta. Essa geração que nós estamos vivendo. Mas a palavra está sendo pregada e anunciada até que Jesus volte. E Ele está voltando. E vai pegar muitos de prevenido. Vai pegar muitos fazendo a vontade do diabo. Por isso que a palavra tem que ser pregada e anunciada, tempo e fora de tempo. Gosta ou não, ou deixa de gostar. Mas a palavra tem que ser pregada e anunciada. E quem é de Deus ama a palavra de Deus. Mas é teu dinheiro que te domina. É a ganância que te domina. Não é a palavra de Deus. Mas teu dinheiro não compra a tua salvação. A tua confiança no dinheiro que vai te levar para o inferno. Se converte enquanto é tempo. Se arrepende enquanto é tempo. Porque Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando. E quando Ele disse que não sabemos se é de dia, se é de noite, por um cantar do galo de madrugada, mas Ele disse: vigia, esteja vigilante, para aquele grande dia, o dia do Senhor, o dia da volta de Jesus Cristo. Mas o mundo está aí desse jeito, os mesmos desejos carnais. Mas a palavra de Deus fala que naquele dia não vai ter desculpa. Está ordenado o homem morrer somente uma vez. Depois disso segue-se o juízo. Está lá em Hebreus 9, 27. Está ordenado o homem morrer somente uma vez. Depois disso segue-se o juízo. O juízo de Deus. Onde todos vão ter que ficar diante do Senhor naquele dia. Todos vão ter que se prostrar diante do Deus Todo-Poderoso. É prefeito, é delegado, é juiz, seja lá quem for. Todos vão ter que se prostrar diante do Senhor. E vai ter que prestar conta da tua vida. Você vai ter que prestar conta da tua vida. O que você está fazendo? Pensando já em encher a cara de cachaça, de prostituição,
Se conserte enquanto é tempo. Porque Jesus Cristo está às portas. Jesus Cristo está voltando. E a condenação é essa: amaram mais as trevas do que a luz. Jesus veio a esse mundo, a luz do mundo. Jesus foi a luz, mas rejeitaram a luz para seguir as trevas, que é o diabo. A luz veio ao mundo, mataram Jesus e continua matando, através do desprezo com a palavra e com o evangelho. Está ordenado o homem morrer somente uma vez. Depois disso segue o juízo. O juízo de Deus vai ser aquele aonde que vai ser a tua eterna morada. Os salvos vão morar com Cristo eternamente. Aqueles que morreram vão ressuscitar. E a alma vai se unir com a alma. Os salvos vão morar com Cristo. Mas os perdidos vai ter essa segunda morte, lançado no lago de fogo e enxofre. Que é a segunda morte. Assim diz a palavra do Senhor. Por isso que a nossa chance, enquanto nós estamos vivos, para consertar. Não importa o que você já fez, o importante é você se arrepender e viver para Cristo a partir de hoje. Arrependei-vos, porque Jesus Cristo está voltando. Arrepende enquanto você pode. Você não sabe o dia e a hora que você vai morrer. Pode ser hoje que você pode morrer, daqui a pouco. Mas como está a tua vida? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Os sinais estão aí para todos verem. Os sinais são sinais que mostram a vida de Jesus. Mateus 25, 13 diz assim: vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. E Mateus 24, 43, mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria roubar a sua casa. Ou seja, a vida do Senhor é como se fosse um ladrão. Ele nunca vai avisar a casa que vai roubar. Ele vai planejar a hora certa e o momento. Assim vai ser a vinda de Jesus. Ele não vai avisar ninguém. Vai pegar todos de surpresa. Todos de surpresa. Por isso, como está a tua vida? Na hora da vida de Jesus. Por isso estáis apercebidos. Também porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Mateus 24, 44. E Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando. Está próximo à salvação daqueles que creem. Por isso Jesus Cristo deu uma ordem: ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, mas o que não crê já está condenado. E a mensagem foi dita: cabe a você tomar a tua decisão. Cabe a você se conscientizar da tua vida e se consertar. Enquanto é tempo. Porque Jesus Cristo está às portas.
Conserta a tua vida, a tua casa, para que Jesus Cristo não te pega de surpresa fazendo as coisas erradas. Arrepende, se converte, porque Jesus Cristo está voltando. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Bom, Deus abençoe a todos. Obrigado pela ensinada. Que chega no coração de cada um a palavra, que ele se converta, para que possa ser salvo, porque Jesus Cristo está voltando. Se inscreva no canal e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de todos, irmãos. Glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. Se inscreva no canal, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.